Bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar de um tema que talvez seja o primeiro passo de suma importância se você acabou de terminar um relacionamento tóxico com um narcisista, mesmo se você terminou qualquer relacionamento que houve um certo trauma nesse final, o final não foi muito legal, pode ter havido traição, e dentro do relacionamento tóxico existe o descarte daquela pessoa também. Então a gente vai olhar com alguns detalhes, algumas coisas que você vai ter que aceitar, entender e processar para ter a sua liberdade de volta. A primeira coisa são sentimentos de confusão. Às vezes você sente, meu Deus, que alívio que eu estou sentindo agora, estou liberta, eu não tenho mais aquela pessoa ali me atazanando. E ao mesmo tempo, no mesmo dia, você pode sentir, mas e agora, o que eu faço? Aquela pessoa às vezes tinha um lado bom nela. Esse tipo de pensamento conflitante vai estar acompanhando você. Um sentimento de vazio interior, ansiedade, pode ter alterações fisiológicas. Nos intestinos, por exemplo, você pode ter tremedeira, taquicardia, uma série de coisas que são exatamente ligadas ao processo que você viveu. Por isso que é importante compreendermos o que estamos vivendo, para primeiro dar a aceitação do que vivemos e aí darmos os passos necessários para curarmos esse processo traumático e dolorido que machuca profundamente. Pega no coração e pega lá no fundo. O segundo ponto que tem que deixar muito claro, o narcisista ou a pessoa tóxica, ela às vezes ela te descarta, leva um tempo, ela desaparece e do nada, quando você está começando a melhorar, ela ressurge na sua vida contando uma belíssima história e presenteando com chocolates e flores, só que a história não é essa. O narcisista, ele vive do combustível narcisista. O que é esse tal de combustível narcisista? São as suas reações. Existe um componente em muitos narcisistas que é o sadismo. Ele gosta de ver o outro sofrer. Ele pode ter essa característica muito forte. E às vezes a gente nega que isso possa existir, que a gente tenha vivido com alguém assim. Quando o narcisista volta, ele só volta para piorar a sua vida mais um pouco, para depois repetir a dose e ver você cada vez mais machucado, cada vez mais machucada, cada vez com um sentimento de vazio maior e um sentimento de preenchimento, de autoestima, de alegria individual, achatado, totalmente destruído. Então, tenha consciência que eles fazem isso e não deixa voltar. Como é que eu posso me cuidar então nesse momento? Tenha por perto pessoas que te amam. Encontre essas pessoas. Poxa, mas o narcisista já fez a minha caveira. Pois é, o narcisista pode ter feito tua caveira, mas não é todo mundo que vai embora. Quem comprou a ideia do narcisista, possivelmente nunca foi teu amigo mesmo. Então não se preocupa, você não perdeu nada. Agora, existem pessoas que te amam. E na vida, se a gente colocar na ponta do lápis para valer, a gente não tem um monte de gente que realmente se importa com a gente. São pouquíssimas pessoas. Então não há uma grande diferença de uma pessoa que não viveu o relacionamento tóxico e a pessoa que viveu. Quando a gente garimpa as pessoas que realmente estarão lá no momento de dificuldade, você conta no máximo em uma mão. No máximo. Geralmente são 2, 3 pessoas que você pode contar, ou até mesmo em alguns casos, uma só. É importante ter uma outra reflexão. Se a gente está caminhando, torce o pé, vamos ao médico, o médico vai dizer, olha, nesse caso aqui vai ter que engessar. Ah, legal, doutor, vai ter que engessar por quanto tempo? Olha, de 1 a 2 meses para recuperar direito. Ah, legal, e depois de 2 meses eu tiro o gesso, meu pé tá bom? Não, você vai ter que fazer mais 4 meses aí de fisioterapia para você voltar à plenitude dos seus movimentos. Legal. Mesma coisa, estou com minha esposa, poxa, eu quero um bebê. Ah, sim, eu também quero. Poxa, dá para ter esse bebê em 2 meses? Não, não dá.
Um bebê leva 9 meses para ter a sua gestação. São exemplos óbvios. Então, quando você sai de um evento traumático, como você viveu, leva o tempo necessário para passar por todas as fases, para você se curar. Faça terapia, se puder, é uma ferramenta fundamental para você transformar sua realidade. Ame-se, cuide-se. Então entenda, vai levar o tempo e não se envolva com ninguém nesse espaço de tempo. E por que eu falo isso de coração? Quando você sai de um relacionamento tóxico, você está provavelmente com um sentimento de dependência emocional, uma codependência para com o narcisista. Então qualquer pessoa que chegue a você e lhe dá um pouco de atenção, mesmo que seja mínimo, pode estar aos seus olhos entregando-lhe absolutamente tudo que você sempre sonhou. Pode ser outro narcisista, pois eles são especialistas em identificar a carência no outro. Reflita bem, será que estou no momento adequado para ingressar um novo relacionamento? Deveria eu ir um pouco mais com calma, respeitar o meu momento? São coisas a serem pensadas com carinho e com amor. Discuta isso com algum amigo, com seu terapeuta, que é fundamental para não escorregar e cair em outra cilada. Bom, o sentimento de culpa é uma coisa que todos nós lidamos. Eu também tive um relacionamento narcisista e estudo esse tema com profundidade e vivo na pele. Eu tenho uma mãe narcisista e eu sei o tipo de ferramentas que eles usam para detonar com a nossa autoestima. Eles aplicam manobras para sentirmos culpa. Então, quando você extingue esse relacionamento, esse sentimento de culpa que foi introjetado em você por manipulação do narcisista pode perdurar por um tempo. Ter consciência que esse sentimento existe, que não é real, é alguma coisa que foi colocado na sua forma de pensar, é importantíssimo. Senão você vai acabar tropeçando e acabar se machucando novamente. Tenha em mente que você não é culpada e você não é culpado por ter caído na mão de um narcisista. Ninguém sai preparado na vida dizendo, olha, cuidado com a plaquinha escrito, esse aí é narcisista, essa aí é narcisista. Isso não existe. Depois que você vive a experiência e se cura, você começa a ter mais facilidade em identificar possíveis narcisistas, porque você vai conseguir identificar certos traços narcisistas. Agora, por que o processo de cura é importante? Porque você vai ter novos relacionamentos que não são com narcisistas. Só que alguns comportamentos dessas novas pessoas podem levar você a acreditar que seja uma bandeira vermelha. Cuidado, às vezes a bandeira vermelha é uma bandeira falsa vermelha. Porque a gente tem que pensar assim, o que a gente viveu antes gerou marcas na gente e gatilhos na gente. Agora, a nova pessoa que pode entrar em nossa vida, quando já tivermos feito nossa caminhada terapêutica, trabalhado, dado tempo ao tempo, isso pode ser carregado para frente. Então tenha muito cuidado com isso para não punir a nova pessoa que chega em sua vida. Poxa, mas eu só choro, eu tenho ansiedade, não consigo dormir. Eu percebo que eu posso estar irritado ou até me sentindo depressivo ou depressivo durante o dia. E à noite às vezes é difícil. Eu lembro de um monte de coisa boa e coisas muito ruins que eu vivi. Vocês estão recalibrando o seu senso de realidade. Leva tempo? É um processo dolorido? Sim. Nós fomos levados a crer que a realidade que o narcisista nos propõe é a verdade, quando é fantasioso. O narcisista nos isolou da realidade e criou um ambiente onde ele forçou a sua própria fantasia, a sua própria visão distorcida de si próprio e da própria realidade à sua volta e colocou você no meio desse caos, dessa bagunça, deste pesadelo.
Saiba que recalibrar é falar com pessoas, é você praticar uma atividade que você gosta, bater papo, escrever, chorar às vezes é importante. Colocar para fora no papel o que você viveu, olhar bem aquilo e falar, tá bom, entendi o que eu vivi. E isso aos poucos você vai reprogramando a forma com que você pensa. Um dia por vez. Não brinque com essa fase de recuperação. Não brinque com esse processo. Como eu falei anteriormente, dê o tempo necessário antes de você iniciar novos relacionamentos. Não saia na gandaia achando que num copo de caipirinha, de uísque, de cerveja, você vai encontrar alegria. Muito provavelmente só vai agravar a situação. Procure atividades físicas, pessoas do bem, pessoas que te amam, boas conversas, leituras, uma caminhada. Faça coisas todo dia, crie uma nova rotina, faça as atividades no horário que você predeterminou. Tenha essa disciplina. Às vezes as pessoas colocam e enfiam a cara só no trabalho. Pode ser bom por um período, não para sempre. Lembre-se, você vai querer ter novos relacionamentos. Quem só trabalha tem tempo para ter relacionamento novo? Não. Então, durante o período pode ser uma ação que você até de forma proposital faça, mas tem que ter um prazo onde você fala, tá bom, aqui já deu, eu consegui me curar ao longo do tempo, fiz a minha terapia, fiz as minhas ações positivas para a minha autoestima, comecei a perceber que eu sou uma pessoa de valor sim, e que eu vivi dói muito e está em processo de cura. Não tem problema, isso leva tempo, só que quando termina, daqui a 1 ano, 5 anos, você vai olhar para trás, lembrar desse período e você será a pessoa falando com outra pessoa que está vivendo isso agora e dizendo, isto passa, seja resiliente, você vai vencer. E eu garanto, quem viveu isso vai falar, se quiser conversar, estou aqui, porque é possível vencer sim. Tá bom, gente? Por favor, coloquem aqui seus comentários, sejam muito bem-vindos. Super beijo, paz e bem.